Boa noite a todos. Tem alguém aqui pela primeira vez hoje? Não? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Patrícia. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o capítulo 15 do Evangelho, que fala que fora da caridade não há salvação. Então, vamos começar nossa preparação. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar nossa mente, nosso coração, deixar as nossas preocupações um pouquinho de lado, se concentrar agora nesse momento, tentando sentir a presença do nosso mentor individual, do nosso anjo de guarda, agradecer a ele todo o cuidado, toda a atenção com a gente, pedir para que ele sempre esteja atento ao nosso lado, nos intuindo positivamente. Vamos também agradecendo aos mentores dessa casa, aos mentores desse trabalho. Vamos também agradecendo, saudando toda a equipe que prepara essa casa, fazendo a higienização dela, preparando ela para receber cada um de nós aqui, para que esse trabalho possa ser conduzido da melhor forma. Também agradecemos e saudamos as equipes de proteção que ficam do lado de fora, fazendo um lado luminoso, protegendo nossa casa, não deixando que aqui adentre nenhum irmãozinho contrário à paz e aos trabalhos que a gente vai desenvolver com muito amor, com muito respeito. Agradecemos também e pedimos às equipes de Bezerra de Menezes que fluidifique essa água sobre a mesa, que derrame sobre ela todos os fluidos necessários para que essa água possa fazer um bem enorme para cada um que tome um copinho na hora de ir embora, que essa água purifique nossa alma, nosso corpo, nossa mente, que traga muita paz e equilíbrio para todos nós. Agradecemos também ao nosso anjo Ismael, protetor de nossa pátria, precursor do nosso evangelho aqui. Pedimos a Ismael que faça esse trabalho em cada um de nós, que a gente possa representar esse evangelho de Cristo cada dia da nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Agradecemos também e saudamos a Virgem Maria, Mãe de Jesus. A Virgem pedimos que cubra nosso planeta com seu manto de luz, que traga muita paz, muita harmonia sobre nosso planeta e sobre cada um de nós também, que ela nos proteja, nos acolha como uma mãe carinhosa que é. Junto a Maria, caminhamos até Jesus, a quem, com o coração repleto de amor, agradecemos todo o seu ensinamento, o evangelho deixado, principalmente os exemplos dados a todos nós, que por mais de 2000 anos estão ali sendo falados, sendo repetidos, e nós ainda buscamos a prática desses exemplos. Junto a Jesus, elevamos ainda mais os nossos pensamentos e chegamos até Deus, Pai Criador. Junto a Deus, pedimos para que Ele nos auxilie na nossa caminhada, no nosso progresso, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos tendo mais essa chance de nos aperfeiçoarmos, de evoluir, de chegar um pouquinho mais próximo, nem que seja milimetricamente, mas chegar mais próximo da perfeição relativa. De joelhos, em pensamentos, em sentimentos, levamos nossos pensamentos e dizemos ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Que assim seja. Bom, então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o Evangelho 15, conforme eu falei, o capítulo 15 do Evangelho, conforme eu falei para vocês. E esse capítulo fala que fora da caridade não há salvação. Então, uma primeira pergunta que vem aqui é: mas de que precisa o Espírito para se salvar? Aí a gente tem uma passagem aqui que fala que quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, vai se sentar num trono de glória. E reunido diante dele, todas as nações vão estar, e aí ele vai separar de um lado as ovelhas, do seu lado direito as ovelhas, e do lado esquerdo os bodes. E então esse rei dirá a quem está à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Mas responder-lhe-ão os justos: mas, Senhor, quando foi que eu lhe fiz tudo isso? Quando foi que te vimos com fome e te demos o que comer? Quando sentiu sede, te demos o que beber? E todas as outras coisas. Quando foi que te hospedamos, que te demos, que te vestimos? E daí o rei responderá: em verdade, respondeu, né? Em verdade eu vos digo, todas as vezes que isto fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foste a mim mesmo que fizestes. Porém, ele também dirá a quem está à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, porque quando tive fome, não me destes o que comer. Quando eu tive sede, não me destes o que beber. Precisei de teto e não me agasalhastes. Estive sem roupa e não me vestistes. Estive doente e não me socorreste. E esses também perguntarão: mas, Senhor, quando foi que não te demos o que comer? Quando foi que não te demos o que beber? E o rei lhe responderá: todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E estes irão para o suplício eterno. Então, a gente questiona aqui: o que Jesus quis dizer quando ele falou um pouco dessa parábola? Sobre o que ele estava falando? Sobre a nossa necessidade de ajudar os outros. A gente ouve muito falar, né? Quem dá aos pobres, a Deus empresta. Tem vários ditadozinhos populares aí. E é exatamente isso. A caridade, ela está ligada exatamente a esse tipo de coisa. Não só a caridade material, a caridade moral também. O fato de você muitas vezes ter paciência com alguém, ouvir alguém, perdoar alguém, tudo isso é uma caridade moral. E o que Jesus mostrou em sua vida, em sua caminhada pelo planeta, foi exatamente a necessidade de se fazer essa caridade. Em várias passagens a gente verifica isso. Quando ele age com bondade
com as pessoas, quando ele cuida de alguém, quando ele salva, quando ele cura. Tudo isso foi caridade pura. E muitas vezes ele fez isso a quem talvez a gente julgue que não era merecedor. Só que o que ele falava para essa pessoa? Após uma cura, por exemplo, vá e não peques mais. Quer dizer, vai e não cometa mais os erros que você cometeu até aqui. Então, a caridade, ela está totalmente ligada a um ato de amor, a um ato de solidariedade, sem julgamento. Porque a gente tem essa mania de achar que a gente pode dizer quem merece e quem não merece alguma coisa. Ai, aqui eu vou ajudar porque aqui todo mundo é bonzinho. Eu vou em tal igreja, eu frequento tal lugar porque lá todo mundo é bom. Ninguém é totalmente bom, nem totalmente ruim. Se fôssemos, nós não estaríamos aqui. A gente sempre tem nossos defeitos e nossas qualidades, mas o que a gente tem que aprender é conviver com isso e tentar se aperfeiçoar o tempo todo, tentar se melhorar no nosso dia a dia. Na parábola, quando o doutor lá da lei, ele perguntou a Jesus: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? O que é que lês nela? Aí o doutor da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Foi o que o homem respondeu a Jesus. E Jesus disse para ele: muito bem, respondeu certinho. Vai e faz isso então. Simples assim, né? Ama a Deus e a teu próximo e segue em frente. Aprendeu? Beleza, pode ir embora. Todo mundo passou com 10. Só que não é fácil, né, gente? Só que no dia a dia a gente passa por inúmeras situações que testam a gente, que tira a gente do sério, que deixa a gente com raiva, que deixa a gente impaciente, que a gente começa a ter vários sentimentos fora de tudo isso que a gente sabe que é o que a gente deve praticar. E é nesse dia a dia, é nessas situações que a gente é provado, que a gente é testado e que a gente vai aprendendo a melhorar devagarzinho. Uma hora a gente pega, derrapa, outra hora a gente pega, cai um tombão violento, se estapela no chão, se rala todo e fala: meu Deus, não devia ter feito isso, não devia ter gritado assim, não devia ter perdido a paciência assim, não devia ter respondido desta forma. Mas tá bom, se a gente pelo menos tiver consciência disso, que a gente não devia ter feito, ótimo. Vamos pensar bastante nisso para tentar, numa próxima situação dessa, fazer um pouquinho menos, pelo menos, né? Não perder tanto a paciência assim, não gritar tão alto assim, que é o nosso processo mesmo aqui de melhoria, de evolução, passa por tudo isso. E aí, quando a gente fala de amar ao próximo, ainda tem aquela pergunta: mas quem é meu próximo? Aí vem a parábola do bom samaritano. Todo mundo lembra dessa parábola? A parábola do bom samaritano, ela conta que um homem que descia de Jerusalém para Jericó foi pego por ladrões, foi espancado, foi surrado, roubado, deixado semi-morto, jogado na rua. E daí passou por esse homem um sacerdote que olhou, falou: nossa, deve estar morto já, e seguiu em frente. Pouco tempo depois,
passou por esse homem um levita, que é... Eu até pesquisei aqui, mas eu falei, né, quem que é um levita, né? O levita é um israelita da tribo de Levi. E essa tribo, ela foi escolhida por Deus para cuidar do templo e gerir o povo na adoração a Deus. Então a gente imagina que seja uma pessoa boa, evoluída, de coração puro, né? Mas esse levita fez a mesma coisa que o sacerdote. Olhou, vida que segue, eu tenho meus problemas, cada um que cuide dos seus. E até que logo depois disso, passou por lá um samaritano. E quem que é o samaritano? O samaritano, ele fazia parte, os samaritanos na época faziam parte de um grupo de religiosos que tinha conflito com os judeus. Por quê? Porque eles misturavam o judaísmo com algumas outras crenças. Mas o samaritano foi quem olhou aquele homem caído, machucado, quase morto ali jogado na rua e sentiu pena, sentiu misericórdia daquele homem. E falou, meu Deus, se eu não ajudar, esse cara vai morrer. E ele foi lá e ajudou. Cuidou, cuidou das feridas dele, pôs ele em cima do cavalo, levou ele para uma hospedaria, cuidou dele lá, ainda pagou ainda o cara da hospedaria e falou, olha, cuida dele que eu volto amanhã. Se tiver alguma despesa, pode pôr na minha conta. O que é isso? Caridade pura, né, gente? Pegar uma pessoa que você nem conhece, que você nunca viu na vida, caído ali, morto, machucado, precisando de ajuda e ajudar. Esse homem não pensou nem um minuto que recompensa ele podia ter com aquilo, o que esse homem poderia dar para ele, já que nem roupa ele tinha, até isso ele tinha sido levado dele. Então isso é caridade pura. E na verdade, por ali passou pessoas que teoricamente a gente acredita que tenha, né, o coração puro, voltado para Deus. Por quê? Porque eram pessoas religiosas, pessoas que participavam de grupos que foram escolhidos para levar o nome de Deus, e na verdade foi um homem de um grupo totalmente diferente. Então, bondade, caridade, ela não está necessariamente linkada a uma religião, a um posto dentro de um culto religioso, seja ele qual for, de qual religião for, né? Ele está ligado ao coração de cada um. Então, o meu próximo é aquele que eu consigo olhar com os olhos misericordiosos, e aquele que está ali perto de mim, precisando de alguma ajuda, precisando de alguma coisa. E aí, a gente entende que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Porque nessas duas virtudes, totalmente contrária ao egoísmo e ao orgulho, é que a gente encontra o bem, a coisa mais próxima ao amor, que é a prática desinteressada de uma atitude. Eles apontam essas virtudes como sendo as que conduzem realmente à eterna felicidade. Então, quando a gente fala de caridade, a gente fala de amor na sua essência mais pura. Aquele amor desinteressado, aquele amor que a gente que a gente sente por alguém ou por alguma coisa que a gente nunca viu, que não vai nos beneficiar em nada. Isso é o verdadeiro amor, é o mais próximo que a gente imagina de Deus, né? E a gente entende com isso que bem-aventurados são todos os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? É ser humilde.
Hoje a gente usa essa palavra, né, um pouco equivocadamente. A gente usa até quando a gente quer ofender alguém. Ai, fulano é pobre de espírito. Eu já ouvi muito isso, assim. E na verdade, a pobreza de espírito, ela está ligada à humildade. Ela não está ligada a esses termos que a gente emprega de forma incorreta aí no nosso dia a dia. Bem-aventurados são os que têm o coração puro, os que são brandos e pacíficos, os que são misericordiosos, porque amai o vosso próximo como a vós mesmo, e fazeis aos outros o que quereis que vos fizesse. Amar os vossos inimigos, perdoar as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmo, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar o tempo todo, todos os evangelhos. Se a gente for parar para pensar, toda semana a gente está aqui, toda semana o que vem de mensagem para a gente sempre é alguma coisa ligada ao amor, ao perdão, à caridade, à necessidade da humildade, e para a gente estar trabalhando o que é contrário a isso, que é principalmente o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Esses dois são os defeitos que mais nos distancia da caridade, porque quem é orgulhoso geralmente só quer fazer alguma coisa que enalteça a ele, e quem é egoísta não quer dar nem bom dia para alguém porque acha que vai perder parte do seu bom dia se tentar dividir isso com alguém. Então, o principal dessa nossa conversa é entender a necessidade do amor, que é a caridade, né, com o próximo, e a gente combater esses sentimentos aí tão contrários a eles. E aonde a gente vê que Jesus pregou isso e mandou o tempo todo foi no mandamento maior, que é justamente onde ele fala que, né, perguntam a Jesus: mas mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus responde que é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, fazer aos outros aquilo que a gente espera que façam com a gente, tratar as pessoas como a gente espera ser tratado, retribuir sempre um ato, né, de cordialidade. Tudo isso faz parte do nosso processo de amar ao próximo e da nossa tentativa de tentar sermos caridosos com as pessoas. Uma das passagens muito lindas também que tem nesse evangelho é a parte de Paulo. O apóstolo Paulo, né, um dos apóstolos que mais retratou essa parte da humildade, ele coloca que o Renato Russo até transferiu isso para uma música, e ele coloca que quando eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver, Renato Russo colocou amor, porque amor é caridade, mas se eu não tiver a caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, sem caridade eu nada seria. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Então, esse sentimento de caridade que
ele retrata o amor verdadeiro, o amor na sua mais pura essência, é o que a gente deve buscar e deve tentar praticar. E combater o que é contrário a isso, que é o nosso egoísmo e o nosso orgulho, que é tão nato, né? Muitas vezes a gente cresce, eu pelo menos ouvi muito isso quando eu era adolescente, de pais, de família, talvez colocado de uma forma equivocada. Tem que... A palavra era exatamente assim: não pode fazer isso, tem que ter orgulho, tem que ter... Mas não é isso, não é que tem que ter orgulho. Você tem que ser uma pessoa íntegra, você tem que ser uma pessoa correta. Agora, o orgulho é uma palavra usada erradamente nessa questão. A gente tem que ter, sim, uma honestidade muito grande, uma integridade muito grande, mas orgulho não, orgulho é soberba, e isso a gente não precisa ter, porque Jesus foi o retrato disso. Uma das passagens que mais me emociona, a gente vê isso muito em filme de Semana Santa, é quando ele está no caminho, carregando a cruz, ele cai, um homem vai ajudá-lo, o homem é açoitado pelo soldado romano, e o homem cata uma pedra no chão para jogar no soldado, e Jesus segura a mão dele e faz que não. Então, que é humildade maior que essa? Que a humildade maior que a pessoa ouvir tudo que ele ouviu, ser açoitado do jeito que foi, com o poder que ele tinha, e se manter sereno. Então, é isso que a gente precisa aprender e buscar no nosso dia a dia. É muito difícil? Não é fácil. Não é fácil, porque a gente vive numa sociedade que nos cobra muitas vezes o contrário. A gente vive numa sociedade que muitas vezes fica o tempo todo excitando a gente a se rebelar, né? A xingar, a protestar, mas vamos fazer tudo isso, mas de forma pacífica, de forma branda, de forma que a gente mostre realmente que a gente quer uma mudança para o bem, não uma guerra que só leva a tristeza e destruição, como a gente infelizmente vê aí até hoje, né, nos noticiários. Então, gente, fora da igreja, fechando aqui, tem o finalzinho fala que fora da igreja não há salvação. Não é fora da igreja. A igreja é só uma casa, é só um templo. Ali dentro, cada um continua sendo cada um. Fora da verdade não há salvação. Nós ainda estamos num processo muito no início da nossa evolução. A gente não conhece toda a verdade ainda. A gente conhece parte dela apenas. Então a gente ainda não pode dizer que a gente é conhecedor da verdade para estar cobrando isso de todos. Mas fora da caridade, aí sim, fora da caridade não há salvação. Então, o que a gente precisa aprender e praticar realmente é esse amor, essa humildade, esse sentimento e essas atitudes que Cristo deixou tão presente na sua vida, na sua caminhada por aqui. Ok? Agradeço a atenção de vocês e peço para que a gente feche mais um pouquinho nossos olhos, que a gente eleve mais uma vez nossos pensamentos, que a gente encha nosso coração de todo esse amor aí, que a gente agora busque transbordar esse amor para todas as partes do mundo que está precisando dele, principalmente para os lugares onde há guerra, onde há conflito, onde há fome, onde há muitos problemas sociais, muitas dificuldades. Vamos levar esse amor aí, esse bem, principalmente para o nosso Brasil, que se aproxima de mais um momento de decisão, de tomada de decisão.
levar esse amor aí, pedir que ele transborde em cima de todos os nossos políticos, os nossos governantes, para que essas pessoas realmente estejam empenhadas em fazer o melhor, em usar o seu posto para realmente beneficiar o próximo, praticar a caridade com cada um que precisa. Vamos transbordar esse amor em todos os locais onde há pessoas doentes, precisando de carinho, de cuidado, de cura. Muitas vezes a cura, ela não é só física, ela é principalmente espiritual. Então vamos pedir a Deus que esse nosso amor aí seja derramado em todos esses locais, nos hospitais, nas creches, nos asilos, nas casas de repouso. E vamos pedir que esse amor seja muito derramado também dentro do nosso lar, da nossa casa, para cada um de nossa família, para que a gente possa estar mais próximo, mais junto, mais caridosos, que a gente consiga ouvir melhor o próximo, bem próximo, que é quem está em casa, quem precisa do nosso carinho, da nossa atenção. E vamos pedir a Deus para que derrame esse amor sobre cada um de nós mesmo, que a gente possa ir em paz, que a gente possa ter uma semana muito próspera, com boas notícias, com as nossas fraquezas fortalecidas, para que a gente consiga realmente praticar muito mais a caridade, a humildade, e que a gente possa trabalhar o que nos afasta disso, que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Que assim seja, graças a Deus, uma ótima semana para todos. Obrigada.